nós recebemos aqui com muita alegria o vereador Abílio Júnior, da Câmara Municipal de Cuiabá, e o vereador Abílio é um dos que está anunciando, tem outros também que estão com o mesmo propósito, de que pode recorrer ao Poder Judiciário para barrar esse aumento que começa a vigorar hoje. Né? Que já começou a vigorar hoje em Cuiabá e Várzea Grande. Vereador, qual que é a perspectiva de barrar esse aumento? Bom dia, um prazer tê-lo aqui. Bom dia, Antero, bom dia, Laís, bom dia a todos que estão aqui com a gente participando desse programa, tanto na equipe técnica, todos que estão nos ouvindo. A princípio, a gente identificou uma falha no procedimento que a ARSEC tem a função e finalidade de fazer a reavaliação da tarifa. Ela tem a finalidade de revisar a tarifa do transporte público. Porém, o que ela fez foi uma planilha de cálculo de reajuste. O reajuste, ele foi feito em cima de percentuais inflacionários, tendo como 4 princípios apenas os valores relacionados a combustível no índice nacional do ano passado com o índice nacional deste ano, feita a diferença dos dois índices, em 2015 e 2016, ele faz o reajuste em cima do combustível. Do ANTP, eles pegam a questão do transporte do veículo, o custo do veículo de 2015 para 2006 e faz a diferença do reajuste. A questão das negociações sindicais, ou seja, ele conversa com o sindicato e vê o reajuste do ano anterior e deste ano e faz a correção inflacionária. E o outro índice, se eu não me engano, é sobre o diesel, serviço. Né? Não, o diesel é combustíveis, né? Combustíveis, pneu, frota de veículos e contribuições sindicais. Então são esses 4 índices que eles pegam. E faz apenas o reajuste inflacionário. Quando o serviço que deveria ter sido feito é o custo do sistema operacional aqui em Cuiabá, o custo do sistema no município. Quanto que está gastando de combustível, quantos quilômetros são percorridos, qual é o número de passageiros que está tendo, qual é a média de idade dos veículos. Então todo ano tem que fazer esse cálculo todas as vezes. Mas e se apresentar um valor maior? Esse é o medo de alguns, né? Que o recálculo apresente um valor maior do que essa negociação que está sendo feita. Se apresentar um valor maior, é o valor real, independente. Aí o que o governo tem que fazer, no caso o governo municipal tem que fazer? Ele tem que fazer a revisão das suas políticas públicas de transporte público. Hoje, por exemplo, eu estava ouvindo ontem com vocês o Bustamante falando. Nós temos 10,59% de gratuidades voltados para pessoa com deficiência, idoso e algumas doenças em particular que tem benefício de gratuidade. Nós temos 16,64% que são estudantes, que 50% é pago pelo município e os outros 50% é pago pelo próprio usuário. Pela população. Que chama passageiro equivalente. O próprio usuário, a população que está pagando os outros 56%, que está dividido entre o patrão, que paga a passagem do seu funcionário, e dividido entre aquele outro usuário autônomo, aquele que não tem um financiador da sua passagem, que é o usuário que paga a sua própria passagem. O total disso dá 27,5% de gratuidades. O município ele não subsidia essa gratuidade. Parte dessa gratuidade, 50% dessa gratuidade, ela é pago pelo município. Aí na hora de fazer o acerto de conta, que vai dar a outorga, algumas multas por não ter conduzido o sistema de transporte da forma correta, leva algumas multas, a outorga e o ISSQN abate dentro da parte que o subsídio tem que dar e dá elas por elas, ninguém paga praticamente nada. Às vezes o município fica devendo. As empresas não pagam imposto, né? Pagam o imposto, elas pagam o ISS. Faz o acerto do ISSQN e deduz nessa gratuidade. Então, mas cá entre nós aqui, vamos pensar como empresa agora. Qual é a empresa que não repassa os seus custos, como o imposto e tudo mais, para o usuário final? Qual é a empresa que não embute dentro do produto que ela vai vender os custos que ela tem de taxas tributárias? Ela vai fazer isso, e ela repassa direto para o contribuinte. O transporte público não é um serviço obrigatório do município como uma política pública de mobilidade urbana?
Se o transporte público é isso, ele cobra imposto dobrado, ele, além dos impostos que ele já cobra, ele ainda cobra o ISSQN sobre a empresa, que ela acaba cobrando o imposto dobrado. Então são vários fatores que a gente identificou, e aí a gente encaminhou ao Ministério Público para o Dr. Ezequiel dar uma analisada sobre esses fatores e ver uma resposta para a gente, se a gente pode ou não entrar em contrapartida na questão do Ministério Público. A gente já entrou, mas se a gente pode judicializar isso mesmo. Estou aguardando a resposta dele, já apresentei a série de planilha que desde abril do ano passado nós estávamos fazendo requerimentos, eu recebi planilhas, dados. A idade média dos ônibus de Cuiabá é uma idade muito baixa. Nós temos 4,5 ano como idade média. Significa que os veículos eles são muito velhos, e muitos desses veículos velhos eles aumentam o consumo de combustível. Eles, além de não oferecer uma boa qualidade do serviço, mas quanto mais velho o veículo, maior número de manutenção que ele vai ter, maior gasto de combustível. As nossas estradas para o transporte público não são as melhores estradas, os bairros estão precisando de um atendimento melhor. Os custos estão muito altos, sem políticas públicas para isso. E criando uma planilha só de reajuste, ano que vem nós vamos ter o reajuste de novo, no outro ano reajuste de novo. Qual que seria o valor, com todas essas planilhas que você teve acesso, vereador, qual que seria o valor da passagem de ônibus hoje? Já tem esse cálculo? Eu fiz o cálculo da minha parte e cheguei a R$2,32. Seria mais barato do que estava. Não, hoje o custo... R$13,60, 3,60. Não, hoje já está 3,85. Até hoje. Tá certo. Hoje é 3,85. Mas se você subsidiar o transporte público nas gratuidades que você oferece, se você oferece gratuidade, ela é uma política pública. Se ela é uma política pública, eu não posso fazer política pública onde o cidadão paga a própria política pública. Eu tenho a fonte já de arrecadação, que são os impostos. Eu tenho os impostos, mas as esse multas cálculo e tudo mais. que o senhor fez, isso está na lei? Porque tem uma fórmula na lei, né? A lei, ela não define fonte pagadora. Mas ela não estabelece uma fórmula? Não, a lei não estabelece uma fórmula. A fórmula que antes existia chama GIPOT, que é uma fórmula que o governo federal usava. Essa fórmula, ela simplesmente pega todos os gastos do sistema e divide o custo fixo do sistema, porque hoje o sistema tem um custo fixo. Se tiver passageiro no ponto de ônibus, ou se não tiver, o ônibus vai passar por ali. Ele vai passar de 15 em 15 minutos, de 1 em 1 hora, ali ele vai passar. E o percurso dele já está delimitado. Então o sistema tem um custo fixo. Aí você pega o custo fixo do sistema e divide pelo número de passageiros. Aí depois de dividir o número de passageiros, você vai achar um valor de passagem, você vai dividir pelo número de passageiros pagantes. E aí você vai ter o valor que tem. 2,35. Hoje, se a gente tivesse subsídio da passagem no quesito das gratuidades, se nós tivéssemos subsídio da passagem no quesito das gratuidades, se nós tivermos uma reajuste na idade média da frota, e se nós tivermos ainda a questão da redução do imposto como ISSQN em cima do transporte, a gente consegue baixar o preço dele. Tá. Mas aí abrindo mão do imposto ou abrindo mão do subsídio da passagem? Não, oferecendo o subsídio da passagem, abrindo mão do imposto. E por que deveria ser feito isso? Por que fazer isso? Por que assumir essa responsabilidade, né? Já que ela é uma política pública. Mas não é melhor? Primeira razão que eu posso colocar para o Mas Cuiabá tem dinheiro para fazer isso? Quanto custa esse subsídio? Não, ele vai custar em torno de 12 milhões ano, e nós temos arrecadação na questão das multas, tá? A fonte pagadora teria pela arrecadação de multas. Mas uma das coisas que eu gostaria de dizer é, quanto maior o custo da passagem, menor o número de passageiros. Hoje subiu para 3,85. Aí você vai ver uma faixa na frente de uma loja de moto dizendo que paga R$3 por dia, você vai ter uma moto. Então a pessoa vai falar, poxa, é mais fácil eu ter uma moto do que eu andar de ônibus. E se é mais fácil eu ter uma moto do que andar de ônibus, eu vou ter uma moto, porque o ônibus demora, o tempo de viagem às vezes não é o correto, você tem que pegar várias filas, ônibus lotado, e sua moto é seu veículo, você faz o que quer. Só que você tendo essa opção, aumenta o número de acidentes de trânsito. Aumentando o número de acidentes de trânsito, você vai ter o pronto-socorro mais lotado com um custo de saúde mais caro. Então você tem uma coisa que é ligada à outra. Mas vereador, não tiver essa ação... vamos voltar aqui na passagem. Não está na hora de Cuiabá enfrentar alguns problemas, mas antes de eu fazer a minha pergunta, eu quero perguntar aqui, da Adriane Alves, que está mandando a seguinte pergunta para o senhor. Bom dia, Antero Bancada. Esse aumento do ônibus é exagero, porque os ônibus são velhos, andam lotados
E ainda tem lugar que passa 1 hora no ponto esperando. Tem que barrar mesmo, porque não tem qualidade o transporte. Adriane do Jardim Eldorado. Então, justamente isso. A população não compreende o custo-benefício do sistema. Quando ela não entende que o transporte público oferece o custo-benefício, ela vai buscar outro modal, que é justamente a alternativa da moto que eu estava falando, né? Então, assim, se a gente não entender que subsidiar a política pública do transporte público melhora a questão da mobilidade urbana, que melhora a questão da saúde pública, se a gente não entender esse pilar, a gente não consegue entender a necessidade. Agora vamos, só para encerrar, eu quero saber o seguinte, vereador, não está na hora da Câmara Municipal de Cuiabá enfrentar alguns monstros? Por exemplo, pelas explicações do senhor hoje e pelas explicações da ASEC ontem, fica muito claro que é a sua empregada doméstica, da Laís, a minha e tal, as pessoas que têm menor poder aquisitivo, as pessoas que trabalham em casa, que têm necessidade de usar o transporte, que estão subsidiando o transporte coletivo dos estudantes. Tá. Sim, em parte sim. Em parte sim. O senhor acha justo a prefeitura pagar e a população pagar? A população pobre. Porque não é a população rica que paga. Quem paga para eles é a população pobre. É o usuário do transporte coletivo, é quem não usa carro. Tá? Pro estudante de medicina da Unic. Então, a gente fez essa proposta também. Da Unic. Por que que a prefeitura vai continuar fazendo isso para os alunos da escola privada? O cara que estuda no plural, a criança que estuda no plural, o jovem que estuda no plural, paga 1.500 de mensalidade, 1.600 de mensalidade, e aí, eu não sei se é isso, estou chutando aqui, paga 700, 800 de mensalidade, será quanto? E é justo a população mais pobre financiar essa passagem? Então, por que não enfrentar esse debate? A gente fez essa proposta. Coragem para a prefeitura ou é para a Câmara? Eu fiz essa proposta e estou analisando os dados dela. Por exemplo, eu fiz a proposta e perguntei por que o trabalhador ainda tem que pagar a gratuidade daquele que estuda em escola particular. Esse foi o meu questionamento. E aí depois eu fui investigar um pouco mais sobre isso para não ficar falando bobagem. A princípio eu falei muita bobagem em relação a isso porque eu não entendia quem é o estudante da universidade particular e quem é o estudante da universidade pública. Só para você ter noção, a maior parte do estudante da universidade particular são pessoas pobres. São pessoas que não conseguiram ingressar dentro da universidade pública, porque a universidade pública tem um sistema de ingresso que depende de uma educação melhor. E a nossa educação não é boa tão suficiente que o pobre chega na universidade pública. Então ele está indo na universidade particular e ele já paga com muita dificuldade, às vezes com fiéis, às vezes com desconto, às vezes de financiamento da própria faculdade, ele consegue o benefício de estudar lá. E quando ele está estudando, se aumenta ainda o custo da passagem, influencia muito na ingressão dele dentro da própria universidade particular. E ele só entra na universidade particular porque não tem nem cota, que eu não sou a favor de cota, mas não tem nem cota e não tem nenhum percentual que garante a ingressão dele numa universidade pública. Então ele vai para a universidade particular. As escolas particulares já é um pouco diferente. Nós temos as escolas particulares de modo escola mesmo, como um colégio Maxi, por exemplo, um colégio plural, por exemplo, que tem um perfil social diferente, mas nós temos também as escolas particulares como o SIM, como o Colégio Fato, como uns outros, que são aqueles pais pobres, de classe média baixa, de classe média, pobres, que custeiam o curso para os filhos para fazer um pré-vestibular um pouquinho melhor e ter condições de entrar numa universidade. É a aposta dos pais numa escola um pouquinho melhor. Então, se eu fazer assim, essa fórmula, eu posso estar prejudicando a pessoa boa em detrimento de querer punir a pessoa ruim. Tá bom, e aí por isso não faz nada? Não é por isso que não faz nada. Eu acredito que o certo é subsidiar a passagem da gratuidade do estudante e não repassar a gratuidade do estudante direto para o trabalhador final. Mas o certo não é cobrado quem pode pagar? Talvez num outro país talvez funcione assim, porque aqui não é.
Aqui a gente tem políticas públicas de incentivo. A gente tem aqui diversos benefícios que a gente cede para quem precisa e não necessariamente para quem pode pagar. Porque a gente não tem como hoje no Brasil, a gente não tem como classificar quem pode pagar. Só para você ter noção, nós estamos tendo uma baixa na classe média no estado de Mato Grosso. A classe média está ganhando menos. E com isso, você vai perceber que tem um monte de pais de família da classe média que já não estão tendo condições de manter seus filhos nas creches particulares. E dentro disso, eles estão pegando e fazendo o quê? Cadastrando seus filhos para entrar nas creches públicas. O que é melhor, vai melhorar a escola pública. Vai melhorar a escola pública, mas ele também está fazendo isso como uma medida econômica. Ótimo, vai melhorar a escola pública. Feito isso, a gente repara que todo esse processo não dá para identificar. Está tendo uma mistura social muito grande no ensino público, que você não tem como classificar se o ensino público tem condições ou não de pagar a passagem ou não. Eu vou dar só um exemplo para o senhor que é facinho de identificar. Isso aí é porque não se quer enfrentar o debate. A Defensoria Pública atende qualquer cidadão desde que a renda familiar não seja superior a 3 salários mínimos. Né? Se você estabelece o princípio da Defensoria Pública para o transporte, você resolve o problema de quem que tem direito à gratuidade no transporte. É uma alternativa. Tem que ceder. Quer dizer, e é uma alternativa econômica. Aí eu não estou olhando se é particular, se é público. O cara estuda na universidade pública, não interessa. A família dele tem dinheiro, porque lá estão os mais ricos, inclusive. A família dele tem dinheiro. Dar uma outra aí olha, faz o seguinte, cálculo. É para não fazer nada. Não. Aí é outra coisa. A prefeitura achar que tem dinheiro, não tem. Faz o seguinte cálculo. Sabe qual é a previsão orçamentária da CEMOB, Secretaria de Mobilidade Urbana, para o próximo ano, para esse ano agora? A previsão orçamentária que a gente aprovou na LOA, 76 milhões de reais. Sabe qual é a previsão orçamentária para a saúde pública no município de Cuiabá? Quase 700 milhões de reais. Sabe quantos desses 700 milhões de reais está indo para o pronto-socorro de Cuiabá? Mais de 200 e poucos milhões de reais só para o pronto-socorro. E sabe qual é o principal problema do pronto-socorro? Acidente de moto. E sabe por que aumenta o acidente de moto? Porque aumenta o número de usuários de motos que não têm experiência, que vêm do transporte público. Se você amarra as pontas e resolve o problema, subsidia o transporte público, reduz o valor da passagem, incentiva o uso do transporte público e ainda mantém os benefícios para quem está estudando, eu acho que você consegue resolver. E aí é menos populista do que eu chegar aqui e falar, só vamos fazer para quem vai pagar. É melhor estudar a solução do problema. Tá ok, muito obrigado, vereador, pela entrevista. Obrigado, Antero.